O Flamengo fez uma jogada de mestre e pode ganhar dinheiro dentro de uma contratação. O West Ham define preço para vender Lucas Paquetá e torcida do Mengão faz campanha pela compra do jogador. Vou falar sobre a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro e as opções para o técnico Felipe Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, hoje, dia 27 de julho, é aniversário da minha irmã. E eu quero começar esse vídeo dando os parabéns para você, Celine, que ajudou na minha criação. Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Então, você ajudou na minha criação, você ajudou muito nossa mãe com todas as dificuldades que a gente passou. Você ajudou ali o resto da minha criação. Então, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. Você sabe que aqui, além de um irmão, você tem um amigo para sempre. Então, que Deus te abençoe. Esse ano eu não esqueci o aniversário dela. Bom, deixa eu começar aqui falando sobre Saul Niguez, não, né? Sobre Samuel Lino. É tanta contratação que eu tô até confundindo os jogadores. Samuel Lino que deve ter a sua chegada confirmada para a próxima terça-feira. Ontem, quando ele se despediu do Atlético de Madrid, ele foi no CT do Atlético de Madrid e saiu ali com uma mala tal durante ainda o treino. Se despediu dos jogadores do Atlético. Muita gente ficou dizendo que o Samuel Lino estaria chegando ontem no Flamengo, que o Samuel Lino estaria vindo ontem para o Flamengo, porém não, gente. Ele não chegou ontem e provavelmente não vai chegar hoje. A tendência é que ele chegue amanhã ou na terça-feira. Eu vi que a Mônica até colocou que ele chegaria na terça-feira, porém o Flamengo ainda não confirmou. Eu tentei procurar com as pessoas do Flamengo, as pessoas falaram assim, olha, assim que eu tiver a confirmação aqui exata, eu te passo. Então, nós vamos estar ao vivo do aeroporto essa semana para mostrar para vocês a chegada do Samuel Lino. Por isso que eu digo que é importante você se inscrever no canal, você que não é inscrito, porque você vai poder acompanhar ao vivo, diretamente do aeroporto do Galeão, a chegada do Samuel Lino, novo reforço do Flamengo, contratação mais cara da história do Mengão. Então, se você não é inscrito, faz o seguinte, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e fica de olho, que a gente vai anunciar a transmissão da chegada de Samuel Lino, assim como a gente transmitiu a chegada do Saul, do Jorginho, todas as chegadas desde 2018 nós estivemos ao vivo mostrando para vocês. Assim também nós vamos fazer agora com a chegada do Samuel Lino, jogador que vai chegar ou amanhã, segunda, ou talvez no mais tardar ali entre terça e quarta-feira, beleza? Bom, já que eu tô falando sobre contratação, deixa eu falar sobre o Saul Niguez, porque hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, e muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Saul Niguez vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz? O Felipe Luiz já vai escalar? O Saul Niguez vai ser titular? Não. O jogador não foi, o nome do jogador, né, não foi publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Com isso, o jogador não estará à disposição do técnico Felipe Luiz, pelo menos nesse jogo de hoje. O Saul Niguez, ele está fazendo uma espécie de pré-temporada ali com os preparadores físicos do Flamengo. Até para quando o Flamengo colocar o jogador para jogar, ele está na sua melhor forma física. Ele está bem fisicamente, ele está fisicamente tranquilo. Ele mesmo falou que precisa fazer essa pré-temporada, precisa fazer esses treinos mais intensos, mais fortes, porque ele vem aí de umas férias. Ele jogava no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid foi pro Super Mundial, então ele entrou de férias depois e ele ainda estava de férias. Então, por conta disso, ele está vindo, né, pro Flamengo e está fazendo esse trabalho específico como se fosse uma pré-temporada. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre Emerson Royal.
O jogador ontem foi anunciado, deve ser apresentado no início dessa semana e já pode, quem sabe, estar à disposição na próxima quinta-feira também para o jogo contra o Atlético Mineiro, porém pela Copa do Brasil. Hoje, tanto o Saul quanto o Royal vão ser apresentados no Maracanã ali diante da torcida. Então, os dois jogadores serão apresentados para a torcida, porém não estão relacionados para jogar e não estarão no banco de reservas e não serão uma opção para o técnico Felipe Luiz, beleza? Bom, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque, gente, o negócio é o seguinte, ainda não saiu o resultado oficial do julgamento do Paquetá. Não saiu, mas todo mundo já está falando que ele vai ser absolvido, todo mundo já está dizendo lá principalmente que ele vai conseguir a absolvição, aquela coisa toda. O West Ham está pedindo pelo Lucas Paquetá 30 milhões de libras esterlinas. Isso daria hoje, na cotação atual, 7,53, que está custando a libra, vezes 30 milhões, dá 225 milhões e 900 mil reais. E aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Por 225 milhões, ou quase 226 milhões de reais, você acha que vale a pena o Flamengo tentar buscar a contratação do Paquetá? Você acha que o Flamengo estaria fazendo certo em ir lá no West Ham para poder comprar o Paquetá? Ontem começou a viralizar uma imagem do José Boto com várias cartas na mão assim. Uma carta era o Samuel Lina, outra carta era o Emerson Royal, a outra carta era o Saul Niguez e tinha uma quarta carta que era a foto de uma cereja, dando essa próxima... Ainda tinha o Carrascal, né? E a quinta carta era uma cereja, dando a entender que o Flamengo vai continuar no mercado para contratar esse jogador que é considerado a cereja do bolo. E aí já se fala na possibilidade do Lucas Paquetá vindo por uma bagatela de 226 milhões de reais. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, se você fosse o BAP, se você tivesse a caneta na mão, você acharia uma boa contratar o Paquetá por 226 milhões de reais? Sim ou não? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós, lembrando sempre que quando você comenta, você ajuda demais aqui no nosso trabalho, você ajuda demais em nosso crescimento, tá certo? Quero saber a sua opinião. Vamos falar agora de jogada de mestre, porque se essa negociação, se essa outra ponta da negociação, porque uma ponta já deu certo, agora se essa outra ponta da negociação ela se concretizar, meus amigos, vai ser uma jogada de mestre do Flamengo. Por quê? O Flamengo vendeu o Wesley, 190 milhões de reais. Quando o Flamengo vendeu o Wesley por 190 milhões de reais, a partir daquele momento, o Flamengo começou a ter necessidade de contratar um novo lateral direito. O Flamengo foi lá no Milan e contratou o Emerson Royal por 58 milhões de reais. Só que o Emerson Royal já estava acertado com o Besiktas da Turquia. Ele ia para o Besiktas, ele iria jogar no Besiktas. Estava tudo certo, o jogador de malas prontas. O Flamengo foi lá, atravessou a negociação, pegou o Emerson Royal e trouxe o Emerson Royal. O jogador assinou o contrato ontem aí até o final de 2027. Pois bem, o Besiktas agora está desesperado atrás de um lateral. E quem que o Besiktas quer comprar? Mateuzinho. Flazoeiro, mas o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem muito a ver com o Flamengo, porque o Flamengo é dono de 30% do Mateuzinho. Ou seja, se o Corinthians vendeu o Mateuzinho, eles estão falando na possibilidade de vender lá por 7 milhões de... Na verdade, o Besiktas ofereceu 6, eles estão pedindo 8. Então, digamos que essa negociação ela feche na casa dos 7 milhões de euros. 7 aí, vamos botar 7 vezes 6, 7 vezes 6 é igual a 42 milhões de reais. Se você pega 30% de 42 milhões de reais, isso aí vai dar mais de 12 milhões de reais pro Flamengo. Então, o Flamengo estaria atravessando o Besiktas, queria contratar o Royal,
O Flamengo pagou 58 milhões de reais no Hugo Royal e ainda pode receber 12 milhões de reais do Besiktas pela compra do Mateuzinho. Uma jogada de mestre, isso aí é óbvio que vai ajudar bastante no cofre do Mengão e vai até fazer sair mais barata a compra do Emerson Royal para o Flamengo. Uma jogada de mestre. Tomara que a negociação ela consiga se concretizar, principalmente nessa ponta agora do Besiktas e do Mateuzinho, já que na ponta do Royal já tá tudo certo, o Royal já é jogador do Flamengo, tá certo? Hoje, 8h30 da noite, a bola rola para Flamengo e Atlético Mineiro. Estaremos no Maracanã fazendo a cobertura desse jogo, mostrando tudo para vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.